Quantos querem receber a palavra pregada nesta noite? Digam aleluia. Levante uma de suas mãos, diga: pastor Rafael Lira, Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor, quero aproveitar que você está em pé, pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1, e quero que você acompanhe comigo uma leitura. É um texto conhecido de todos nós, mas Deus tem falado muito comigo nesse texto. 1 Samuel, capítulo de número 1, e nós leremos do verso de número 6 ao 8, e depois nós leremos o verso de número 14. 1 Samuel, capítulo de número 1, do verso de número 6 ao 8, se encontrou, diga amém. Então o verso de número 6 diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Verso de número 14. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Tome seu assento, assim que você sentar, diga glória a Deus. E se você puder, não feche a sua Bíblia. Meus irmãos, desde já agradeço a oportunidade, pastor Eliseu, obrigado pela oportunidade, pastor Marcos. É muito bom termos pastores que nos incentivam, pastores que nos dão oportunidade, e eu glorifico muito a Deus pela vida dos nossos pastores, que tanto tem nos abençoado. Nós estamos felizes essa noite, queridos, porque o Senhor tem abençoado a cada um de nós dia após dia. Quero fazer aqui um parêntese aqui e louvar a Deus pela vida dos jovens que estão aqui no culto de milagres. Poxa vida, fico surpreso num frio como esse. Vocês querem casar, não é verdade? Vocês estão em campanha, né? Ai, Deus abençoe. Meus irmãos, é uma bênção. Trabalhar com o jovem é uma bênção. Vamos ao texto bíblico. Queridos, eu queria conversar com você hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho feito algumas leituras de alguns textos cotidianos que a gente lê no dia a dia, e às vezes a gente passa tão rapidamente, porque a gente já conhece o texto, então a gente já não dá mais nem tanto aquela atenção, e eu resolvi dar uma atenção especial a esses textos que a gente passa, assim, que a gente já sabe, né? O cego Bartimeu, Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, que foi lido hoje na leitura oficial, e esse texto de Ana, a vitória de Davi sobre Golias, são textos tão conhecidos que às vezes a gente só lê assim e não presta atenção. E tem sido muito bom para mim fazer essa releitura desses textos muito conhecidos, porque algumas coisas Deus tem falado ao meu coração. E para este culto de milagres, relendo esse texto, eu descobri 3 vozes que querem impedir que você receba o seu milagre. 3 vozes que você ouvirá, e essas vozes dirão para você que o seu milagre não vai chegar. E com Ana nós aprendemos como não dar ouvidos a esse tipo de vozes. A primeira voz que ouvimos aqui no texto é a voz de Penina, que é a voz da competidora. Queridos, todas as vezes que você quiser receber um milagre da parte de Deus, vão levantar contra você competidores, sem causa. Você não faz nada contra, mas a pessoa vai se levantar contra você somente para tirar a sua paz. Pastor pregando na terça-feira, ele disse que todas as vezes que nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, se levantarão pessoas para tentar nos impedir. Assim é a nossa vida também. Quantas palavras de desânimo até chegar aqui, neste culto de quinta-feira, você ouviu? Você ouviu que está frio, você ouviu que é feriado, você ouviu que não tem condução, você ouviu que vai ser difícil chegar, vai ser difícil para ir embora, mas essa noite você chegou, e essa é a prova de que você está no caminho certo para receber o seu milagre. A Bíblia fala que Penina, que era uma competidora de Ana, sem causa, tentava humilhá-la dia após dia, na luta, na batalha ali, e Ana simplesmente fazia uma coisa, ficava calada.
ela angustiada, ela triste, ela não respondia à altura da afronta que Penina fazia. Por quê, queridos? Porque quem tem Deus e quem tem uma vida de oração não perde tempo tentando competir com ninguém. Quem sabe e reconhece o Deus que serve, sabe para onde leva as suas dores, sabe para onde leva a sua mágoa, sabe para onde leva a sua angústia. Nós não precisamos brigar com ninguém, precisamos apenas nos colocar de joelhos e dizer: Senhor, este é o milagre que eu quero, este é o milagre que eu estou precisando. Não sei de que forma que você chegou aqui, ou as palavras de afronta que você tem ouvido para distanciar de você o seu milagre, mas o Senhor ouve a nossa oração. Antes de uma grande vitória de Deus sobre a sua vida, se levantarão pessoas para querer competir e para querer diminuir você, mas é no nome do Senhor Jesus que nós vencemos. Você lembra de Davi? Quando Davi se propôs ir à guerra contra Golias? Quando ele vai ao campo de batalha, ninguém queria lutar contra Golias, mas quando Davi se propõe a ir ao campo de batalha, lutar contra Golias, quando Golias vê Davi, a primeira coisa que Golias faz é afrontar a Davi, e ele diz: você é apenas um menino, você não tem armadura, você não tem armas, você é pequeno, franzino, você não é páreo para mim. São palavras de afronta, palavras para desestimular a fé de Davi. Mas uma coisa interessante que eu gosto nesse texto é que quando Davi olha para Golias, bem armado, bem equipado, com a sua lança, com seu escudo, com seu escudeiro, Davi olha e diz: você vem a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu posso não ter o que você tem, mas sirva a um Deus que é poderoso e faz milagres extraordinários. Você acredita nisso? Diga: eu creio. Assim como Davi confiava em Deus, nós também precisamos confiar no Senhor. Assim como Davi não deu ouvidos às afrontas de Golias, assim também nós não devemos dar ouvidos e perder tempo brigando com ninguém. Eu li uma frase há algum tempo atrás que dizia que 1 minuto orando é melhor do que 1 ano murmurando. Olha que coisa, 1 minuto orando é melhor do que 1 ano murmurando, e faz toda a diferença. Quando nós murmuramos, o povo quando saiu do Egito para a terra de Canaã, eles ficaram 40 anos rodeando o deserto por causa de uma palavrinha chamada murmuração. Enquanto nós estivermos murmurando, nós ficaremos dando voltas e ficaremos impossibilitados de receber o milagre de Deus. Mas quando dobramos o nosso joelho, quando começamos a clamar, quando começamos a interceder, o Senhor entra com providência e dá vitória ao seu povo. Diga glória a Deus. Então não dê ouvido para quem quer humilhar você, não fique tentando responder à altura, não vá para o Facebook tentar se explicar. Não, leve a sua causa e a sua necessidade para o Senhor, porque Ele cuida de nós perfeitamente e sabe o momento certo de nos abençoar. Ana entendia isso no coração dela, só que ela espera a compreensão de quem ela amava. Ou a Bíblia fala, se você for ler o texto, você vai ver que Eucana, que era o marido de Ana, amava a Ana. Mas mesmo assim, Eucana foi insensível à dor dela. E Eucana se parece muito comigo, irmãos. Pense num camarada assim, porque ele chega para a esposa que está triste, deprimida, angustiada, sendo afrontada, e ele diz assim: não sou eu melhor do que 10 filhos? É muito eu isso, gente. Tadinha da minha esposa, eu me basto para você. Você devia estar muito feliz só porque eu estou ao seu lado. Olha que palavra de Eucana. E olha que eu já fiz o Casados para Sempre pelo menos umas 7 vezes. Mas estou melhorando. Acredite ou não. Eu me lembro que quando a Luciana, eu cheguei em casa e eu falei para ela assim: Lu, você sabe quem está grávida?
fulana de tal, que era uma grande amiga dela. E ela já estava querendo engravidar nessa época, e ela começou a chorar. E eu falei, mas por que você está chorando? E ela disse assim, ai, por que Deus não me dá um bebê? Ele sabe que eu sou tão boazinha com as criancinhas. Por que Deus não me dá um filho? E eu olhei aquela dor, eu olhei as lágrimas dela e tive uma reação, irmão, que nenhum outro marido teria. Comecei a rir. Comecei a rir e eu falei, menina, fique tranquila, Deus tem o tempo para todas as coisas. E ri, porque realmente achei engraçado. Falei, quero ser muito engraçada, olha que palavra. E Eucana é muito parecido, eu sou muito parecido com Eucana nessas atitudes, mas aqui o que mostra? A insensibilidade de Eucana. Meus irmãos, não sei você, mas tem horas que eu só queria um chamego de alguém para dizer assim, eu compreendo a tua dor. Eu sei o que você está sentindo. Olha, eu não posso ajudar, mas eu posso orar com você agora. Quantas vezes a gente chega na igreja na sensação, ou conta um problema para alguém, na intenção de que essa pessoa, pelo menos, se faça uma cara de dor com a gente. Ou às vezes a pessoa olha para a gente, depois de contarmos a nossa dor, contarmos a nossa angústia, ela vira para a gente e fala assim, isso não é nada, você tem que ver o que eu enfrentei. E você fala, caramba, é verdade, é uma bobeira. Ou você conta uma dor, uma angústia, e alguém diz, isso é uma bobeira, é isso mesmo que está te afrontando? Porque só nós conhecemos a nossa dor, não é isso? Só nós conhecemos a nossa angústia, só nós conhecemos o nosso sofrimento, só nós sabemos aquilo que nos faz falta, e às vezes pessoas que estão ao nosso redor, do nosso lado, no caso de Ana, o marido dela não consegue compreender a dor dela, e dá uma palavra dela, eu sou melhor para você do que 10 filhos, é melhor você ficar tranquila, é melhor você não ficar ligando para essas coisas. A insensibilidade de Eucana, com certeza traz a Ana uma tristeza ainda maior. Mas o que eu acho interessante é que mesmo que ninguém se sensibilize com a nossa dor, Deus, o nosso Deus, Ele tem total interesse em saber das nossas dores, das nossas angústias, das nossas tribulações, sejam elas quais forem. Eu estava conversando com o evangelista Eliardi quarta-feira, e eu contei para ele, ele me contou um caso, eu não vou contar, porque é um caso dele, mas ele já contou aqui, inclusive, mas eu contei para ele e disse assim, falei, Eliardi, é interessante como Deus, Ele está interessado nas nossas mínimas coisas. Eu falei com ele, lá em casa a gente tem um videogame, e o videogame queimou. Eu falei, olha, eu não vou mais consertar esse videogame, mas tem os meninos que gostam. E a gente, vez por outra, brinca, porque é um Xbox, a gente acaba brincando juntos. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Falei, Senhor, é uma bobeira, mas o Senhor deu sabedoria ao homem para fazer isso, o Senhor sabe melhor do que o dono, o criador do Xbox, como consertá-lo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode consertar ele para a gente? Porque eu não vou mais gastar dinheiro com ele, não. E ficou lá parado alguns dias. Aí eu falei, eu vou testar o Xbox. Coloquei o Xbox, ele funcionou, irmãos. Está funcionando até agora. Agora você vai perguntar, foi a oração? Eu falei, eu não sei se foi a oração, mas eu sei que o que estava quebrado agora está funcionando. E quando eu coloquei, eu falei, o Bernardo, ele olhou e falou assim, pai, lembra que nós oramos por isso? Eu falei, é verdade, filho. E ele disse, está vendo? O senhor não me deixa jogar videogame, viu que videogame é de Deus? Falei, meu filho, você tem respostas, né? Impressionante. Tá vendo, pai? Eu falei, é de Deus nas horas que tem que ser de Deus, ok? E está lá funcionando até agora, glória a Deus. O que eu quero dizer para você, que você fala assim, pastor, mas que ideia boba é essa? Meus irmãos, seja o que for, Deus está interessado sim, seja nos mínimos detalhes da sua vida. E o pastor Marcos diz assim, são os mimos de Deus para nós. E eu passei a acreditar nisso, porque no Salmo 145, o verso 18 diz assim, ó, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Olha o 19, o que diz? Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará.
Deus, Ele está perto daqueles que oram, daqueles que clamam, daqueles que intercedem, e está prontos a responder o seu pedido aqui essa noite. Não importa se o seu pedido está impossível, não importa qual seja a sua causa, redobre a sua fé. Mesmo que as pessoas estejam insensíveis ao seu clamor, ao seu pedido, aos seus sentimentos, Deus, o nosso Deus, Ele cuida de você. Ele estende a mão para você hoje e diz: eu estou contigo, meu filho, minha filha. Redobre o ânimo, a coragem e a fé, porque eu estou inteiramente interessado em conceder o desejo do seu coração. Aleluia. Não importa o que você veio pedir aqui essa noite, apresente ao Senhor. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Essa pequena coisa que você diz assim: eu não vou trazer para Deus isso, porque isso é uma bobeira. Não é. Deus está interessado em ouvir o seu clamor. Deus está interessado em ouvir a tua petição. Deus está interessado que você coloque a sua alma diante dEle. Deus está interessado que você coloque diante dEle o teu clamor, o teu pedido, porque no tempo certo, no momento certo, Ele atenderá ao pedido. A primeira voz que Ana precisa tapar os ouvidos para receber o milagre é a voz de Penina. A segunda voz é a voz da insensibilidade do Eucana. Agora a terceira voz é a voz do sacerdote Eli. A Bíblia diz que em angústia ela entra no templo e ela começa a orar angustiada. Ela começa apenas a mexer os seus lábios. Quando Eli olha, fala assim: você não tem vergonha de estar bêbada a esta hora? E ela diz: não, meu Senhor, a tua serva não está bêbada, não tem a tua serva como filha de Belial, eu apenas estou angustiada, eu apenas estou sofrendo, eu apenas vim a um culto de milagres apresentar a minha causa diante do meu Senhor. Oh, queridos, quantas vezes as dores da vida nos impedem de abrir os nossos lábios para até pedir o que queremos. Quantas vezes nós nos ajoelhamos e não há palavras, tamanho é o sofrimento, tamanha é a angústia, tamanha é a dor, tamanho é o abandono que estamos sentindo, tamanho é o desespero que nos afronta. Não temos às vezes palavras para falar com o Senhor, ficamos balbuciando apenas algumas palavras, algumas frases, mas eu quero dizer que Deus não ouve apenas as palavras que falamos audíveis, Deus ouve o clamor do teu coração esta noite. Deus ouve o clamor da tua dor. Não importa se você chegou aqui angustiado ou sem palavras, Deus também ouve as nossas orações, mesmo que não tenhamos palavras o suficientes para dizer. Deus entende as lágrimas que você tem derramado diante dele. Deus entende as lágrimas que tem molhado o teu rosto dia após dia. Deus compreende isso tudo e Ele diz: eu sou contigo e tenho ouvido as tuas orações, mesmo que sem palavras, mas quando apenas nos prostramos diante do altar de Deus. Aleluia. Aquela humildade de Ana faz com que o profeta lance sobre ela uma palavra profética. O profeta diz que Deus conceda o desejo do seu coração. Às vezes nós chegamos aqui essa noite tão tristes, desanimados, e às vezes tão no desespero da vida, nós não entendemos isso, mas a voz do sacerdote, às vezes é uma voz que quer nos impedir de orar, queridos. Às vezes as vozes que querem nos impedir de orarmos, e as pessoas olham para nós e dizem assim: por que você ainda está nessa campanha de milagres? Você não vê que não tem mais jeito? Você não vê que o teu casamento não tem mais jeito? Você não vê que o teu filho não tem mais jeito? Você não vê que a tua filha não tem mais jeito? Mas que nessa noite nós possamos fazer com Ana, mesmo sem palavras, mas que nós possamos dizer essa noite: Senhor, eu sou tua serva, eu sou teu servo, e vim aqui apenas pedir um milagre esta noite. Fugiu do controle das minhas mãos, mas ninguém foge do controle das mãos do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu não sei como fazer, você não sabe como fazer, o irmão que está do seu lado não sabe como te ajudar, mas hoje nós chegamos nesta quinta-feira do culto de milagres, e estamos apresentando a um Deus que tudo pode,
e que nada foge o controle das mãos do nosso Deus, porque Ele é poderoso para resolver tudo aquilo que você veio pedir aqui esta noite, porque nada foge, Deus não deixa que nada escape nada pode escapar do controle de Deus. Então acalme o seu coração aqui essa noite e faça como Ana, quando o profeta disse que seja feita conforme o desejo do seu coração. A Bíblia diz que ela tomou posse daquela palavra. Pastor Eliseu já orou por nós, Pastor Marcos já orou por nós, você já orou essa noite. O que está impedindo você de tomar posse do teu milagre? Às vezes é a incredulidade, às vezes é o desânimo, porque nós não temos nem forças para orar ou para declarar para o Senhor a nossa dependência dEle. Mas olha o que diz o verso de número 18. Ana ouviu 3 vozes que poderia tirá-la da direção do milagre dela. Ana ouviu a voz de Penina, que era uma adversária, e dizia que ela nunca teria filhos. Ana ouviu a voz da insensibilidade do seu marido, que dizia que apenas ele para ela bastava. Ana ouviu a voz do sacerdote, que queria impedi-la de orar e tirá-la do propósito da oração, porque existem pessoas que vêm apenas para nos tirar do propósito que Deus estabeleceu para nós, e dizem para nós: mais um culto de milagres? Mais uma campanha? Você já fez 7, você vai entrar na 2ª semana agora? Sim, vou. E qual é a resposta que você vai dar para essas pessoas? Você vai dar a resposta de que, como Jacó disse: eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Nós não sairemos da presença de Deus enquanto Ele não nos abençoar. Olha o que Ana, a resposta de Ana, versículo 18 diz assim, de 1 Samuel 1. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos, falando para o sacerdote Eli. Assim a mulher se foi pelo seu caminho. Sabe o que eu aprendo aqui? Ana ouve 3 vozes, ela vem diante do altar, coloca a sua angústia, coloca as suas dores, tem a sua fé renovada e ela continua caminhando. Às vezes os problemas que vêm sobre nós é para impedir a nossa trajetória de vitória. Mas se você fechar os teus ouvidos hoje para essas vozes que querem impedir o seu milagre e dizer: eu vou caminhar na força que o Senhor Deus me dá. E como o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo. Entenda que o Senhor está contigo. Quando você voltar pelo caminho da sua casa, volte glorificando, adorando e exaltando ao Senhor, porque nada nem ninguém pode impedir a tua caminhada de fé. Nada nem ninguém pode impedir a tua caminhada de vitória. Ana volta pelo caminho e depois ela diz: ela comeu e o seu semblante já não era mais triste. Quer fazer uma prova hoje? Se você essa noite acredita que Deus está falando contigo, deixa um sorriso abrir nos seus lábios essa noite e diga que Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha alegria. A vitória ainda não está nas tuas mãos, você ainda não está embalando um filho, mas ninguém pode impedir a alegria do Senhor de entrar na sua vida nesta noite. Ninguém pode impedir você de sair daqui vivendo com a vida extraordinária de alegria na presença do Senhor. Verso 19, olha o que eu aprendo com Ana. A Bíblia diz assim, o verso 19: e levantando-se de madrugada, levantando-se de madrugada, 3 vozes tentavam impedir a Ana de orar, mas ela disse: já que tem empecilhos, agora eu vou me virar, vou levantar de madrugada, vou redobrar a oração, eu vou redobrar o momento com Deus. Eu orava uma vez, agora eu irei orar 2 vezes. Nas vozes que querem impedir você de clamar, faça o contrário, aproxime-se mais de Deus.
Porque você chegou aqui dizendo: ah, pastor, a luta é tão tremenda que eu vou recuar, a luta é tão tremenda que eu vou voltar, ah, pastor, está tão difícil que eu vou desistir de vir ao culto de milagres, está tão difícil que eu vou desistir de fazer a campanha de milagre. Aprenda com Ana, faça exatamente ao contrário. Se você só tem jejuado na quinta, jejue na sexta. Se você só tem orado na quinta, ore na quarta, ore na quinta, ore na sexta, porque Ana, ela nos dá esse exemplo. Tentaram me parar, mas agora vão ter que me aturar 2 vezes. Eu oro durante o dia, mas eu também oro de madrugada. Louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém pode nos impedir. A Bíblia diz que levantando-se de madrugada, o que ela faz? Ela adorou. A palavra de Deus para nós é esta: antes do milagre chegar, levante suas mãos, adore ao Senhor, diga o quanto que Ele é maravilhoso para você. Você ainda não tem vivido o milagre de Deus, mas o milagre de Deus na sua vida, querido, vai chegar no tempo oportuno. Enquanto não chega, nós adoramos ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Verso de número 20 diz assim: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Chegará o tempo em que você vai contar aquilo que você tem pedido ao Senhor aqui essa noite. Chegará o tempo em que você vai mandar o teu bilhete, o teu culto e ações de graças, dizendo que Deus abençoou a sua vida. Mas enquanto isso, redobre a oração. Enquanto isso, continue caminhando até o destino que Deus traçou para você. Enquanto isso, nós não pararemos de adorar. Enquanto isso, nós não pararemos de glorificar. Levante-se as vozes que se levantarem contra nós. Levante-se as vozes que se levantarem contra nós. Nós só temos uma palavra a dizer: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É no nome de Jesus que nós iremos vencer, é no nome de Jesus que nós iremos avançar, é no nome de Jesus que nós iremos conquistar, porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é sua, minha irmã, a vitória é sua, meu irmão, a vitória é sua que está no YouTube, a vitória são dos obreiros do Senhor, a vitória é da igreja, porque nós somos um povo que não perde batalhas, porque servimos a um Deus que é poderoso e não perde batalhas. Você acredita nisso essa noite? Fique de pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantas são as vozes que querem nos fazer parar, não é, meus irmãos? Quantas são as vozes que querem nos fazer desistir? Mas é no nome de Jesus que nós vamos continuar lutando e vencendo. Lutando e vencendo, dia após dia, é conquista após conquista, é oração após oração, é jejum após jejum, e nós vamos vencendo e conquistando, porque Deus é conosco. Talvez você está aqui no santuário, e você tenha ouvido esta palavra, mas está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, e o Senhor te faz um convite especialíssimo essa noite: voltar para os braços de Jesus. Você que está aqui e está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, enquanto a igreja do Senhor está orando, eu quero fazer um convite para você. Sai do seu lugar agora e vem entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei o que fez você parar, eu não sei o que te fez desistir, eu não sei o que te fez abandonar a casa do Senhor ou sair da igreja. Talvez você está aqui dizendo: pastor, mas eu não estou afastado de Jesus, eu só não venho para a igreja. Pois é, Jesus quer que você esteja perto dele e caminhando na casa dele, junto com esta igreja que vai morar no céu. Então convido a você que está aqui no santuário, que quer voltar para os caminhos do Senhor, sai do seu lugar agora e vem voltando rapidamente para os caminhos do Senhor. Você que quer essa noite aceitar a Jesus como seu Salvador, nós também estamos esperando você e estendemos esse convite para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Enquanto o louvor está cantando, convidamos a você a sair do seu lugar essa noite e vir entregar a sua vida a Jesus. Quem está perto de ti e faz bênçãos não ter. Cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto
saia daqui sem levar Jesus com você. Se você essa noite entende que você precisa fazer esta aliança com Jesus, enquanto o Ministério de Louvor está cantando essa canção, vem, sai do seu lugar agora, venha receber essa oração. Você que está afastada dos caminhos do Senhor, chegou o momento de você voltar, então sai do seu lugar agora, venha, não saia daqui sem levar Jesus com você. Essa é a noite especial de Deus para você. Tirais o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti, e tu és bem.